Olá, exploradores, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar uma história que vai fazer vocês pensarem duas vezes antes de se aventurarem por uma trilha no meio da floresta. Já imaginou encontrar uma dúzia de corpos mumificados no meio do nada? E se esses corpos começassem a te perseguir? Pois é, prepara o coração porque essa história vai te deixar de cabelo em pé. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conto macabro como esse. Vamos lá. Olha, eu nunca fui o tipo de cara que acredita em fantasmas ou coisas do tipo. Sempre fui bem cético, sabe? Mas tudo mudou num sábado ensolarado, quando resolvi fazer uma trilha numa floresta perto da minha cidade. Sim, uma floresta bem típica do interior de Minas Gerais, com muito verde, barulho de passarinho e o cheiro de natureza que a gente tanto gosta. Pelo menos até aquele dia. Eu tinha acordado cedo, preparado meu lanche, minha garrafa de água e decidido explorar uma trilha que eu nunca tinha feito antes. Coloquei minhas botas, meu chapéu e lá fui eu, todo empolgado. Até então tudo tranquilo. O sol estava brilhando, os passarinhos cantando e eu me sentindo o próprio Indiana Jones. Só que de repente comecei a sentir um cheiro estranho. Não era o cheiro de mato molhado ou de flores. Era um cheiro doce, mas com um toque de podridão. Algo que meu nariz nunca tinha detectado antes. Meu primeiro pensamento foi: IH, deve ter algum bicho morto por aqui. Mas, movido pela curiosidade, ou burrice, depende do ponto de vista, resolvi seguir o cheiro. E não demorou muito para eu descobrir a origem daquele odor macabro. No meio de uma clareira, dei de cara com uma cena que parecia saída de um pesadelo. Espalhados pelo chão havia uma dúzia de corpos secos, mumificados. Pareciam estar ali há séculos, com a pele esticada e os ossos salientes. Alguns ainda vestiam trapos de roupas, outros estavam completamente nus. Cara, era uma visão bizarra. E para piorar, todos os corpos estavam virados na minha direção, como se estivessem me observando com aqueles olhos fundos e vazios. Na hora, minha espinha gelou. Minha primeira reação foi pegar o celular e chamar a polícia. Mas aí meu cérebro começou a entrar em modo de pânico total. E se acharem que fui eu que fiz isso? Como vou explicar que encontrei uma dúzia de corpos mumificados no meio da floresta? Melhor dar o fora daqui e fingir que não vi nada. Foi exatamente o que fiz. Dei meia volta e comecei a andar rápido, quase correndo. Cada passo que eu dava parecia que aqueles olhos vazios ainda me seguiam. Quando finalmente cheguei em casa, me joguei no sofá e fiquei lá, olhando para o teto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Tentei esquecer aquela visão horrível, mas era impossível. Toda vez que eu fechava os olhos, via aqueles corpos, aqueles olhos vazios me encarando. Comecei a me perguntar quem eram aquelas pessoas, como foram parar ali e, o mais importante, quem ou o que tinha feito aquilo com elas. Os dias passaram e eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Meus amigos notaram que eu estava diferente, mais quieto, mais paranoico. O Rex, meu cachorro, também parecia sentir que algo estava errado. Ele começou a latir mais do que o normal, principalmente à noite, como se visse algo que eu não conseguia ver. E aí, meu amigo, a paranoia realmente começou a me consumir. Eu não conseguia dormir direito. Qualquer barulho me fazia pular da cama. Comecei a trancar todas as portas e janelas da casa, mesmo sabendo que isso não ia adiantar nada contra, sei lá, o que quer que fosse aquilo. E para piorar, minha mente começava a criar cenários ainda mais terríveis. E se o assassino ainda estiver à solta? E se ele souber que eu vi os corpos e vier atrás de mim? Cada pensamento era uma punhalada no meu psicológico já abalado. Uma noite, depois de passar quase 2 dias sem dormir, acabei apagando no sofá da sala. Quando acordei, já era noite de novo. O relógio marcava quase meia-noite e o Rex estava rosnando baixinho, encarando a porta do meu quarto. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, mas quando cheguei na porta, quase tive um ataque do coração. Um dos corpos estava lá, parado, na entrada do quarto. Ele não se movia, mas parecia que aqueles olhos fundos estavam me observando. Senti um calafrio subir pela espinha. Dei alguns passos para trás com o coração disparado. Não sabia o que fazer. Ligar para a polícia? Fugir? Mas fugir para onde?
Enquanto eu tentava decidir o que fazer, o corpo continuava lá, imóvel, como se estivesse esperando alguma reação minha. E foi nesse momento que eu percebi. Isso não ia acabar bem. E estava só começando. Depois daquele primeiro encontro macabro com o corpo na porta do meu quarto, minha vida virou um verdadeiro pesadelo. E não daquele tipo que você acorda suado e diz: "Ufa, foi só um sonho". Era um pesadelo bem real, do tipo que faz você questionar sua sanidade e se arrepender de cada decisão que te levou até aquele momento. Os dias seguintes foram uma verdadeira tortura psicológica. A paranoia me consumia. Eu andava pela casa como um zumbi, sempre olhando por cima do ombro, esperando o próximo susto. Decidi que precisava me manter ocupado, então comecei a fazer pequenas reformas na casa. Pensava que, talvez, se mantivesse a mente ocupada, poderia esquecer aqueles corpos. Ingenuidade pura. Toda vez que eu passava pelo corredor, sentia um arrepio. Evitava olhar diretamente para o quarto onde tinha visto o corpo, como se não olhar pudesse fazer com que ele não estivesse lá. Claro que essa era uma lógica furada, mas quando você está com medo, o cérebro tenta se agarrar a qualquer coisa que faça sentido, mesmo que seja um sentido bem torto. Comecei a ouvir barulhos estranhos pela casa. Rachaduras nas paredes, passos no piso de madeira, sussurros que pareciam vir dos cantos mais escuros dos cômodos. Uma noite estava no banheiro escovando os dentes quando ouvi um arrastar pesado vindo do corredor. Parecia que alguém estava puxando algo bem devagar, de propósito. Travei. O reflexo no espelho mostrava o corredor vazio, mas o som continuava. Aquele arrastar constante, como se alguém estivesse se aproximando de propósito, saboreando o meu terror. Peguei a escova de dentes como se fosse uma arma, sim, eu sei, ridículo, e saí do banheiro. O corredor estava vazio, mas o som persistia. A cada passo que eu dava, o som parecia se afastar, como se estivesse me provocando. Dei a volta pela casa toda, verificando cada quarto, cada armário. Nada. Nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Mas então algo ainda mais bizarro começou a acontecer. Os corpos começaram a aparecer em diferentes cômodos da casa. No começo eu pensava que estava ficando maluco, que o estresse estava me pregando peças. Mas não, eles estavam lá, imóveis, mas inconfundivelmente presentes. Um dia fui pegar um copo d'água na cozinha e quase derrubei tudo quando vi um dos corpos sentado à mesa, como se estivesse esperando o jantar. Outro dia, um estava no sofá da sala, como se fosse um convidado indesejado assistindo TV. A pior parte era que eles nunca se moviam quando eu estava olhando. Era como se estivessem jogando um jogo cruel comigo. Esperavam eu sair do cômodo para se posicionarem em outro lugar. Comecei a deixar câmeras escondidas pela casa na esperança de pegar algum movimento. E meu amigo, o que eu vi nas gravações foi de gelar a espinha. Os cadáveres se moviam sim, mas só quando eu não estava por perto. Eles se arrastavam pelo chão, subiam e desciam as escadas, e até pareciam se comunicar entre si com aqueles olhos vazios. Em uma das gravações vi um dos corpos parado na porta do meu quarto, olhando fixamente para dentro. Assim que eu saí do quarto, ele começou a se mover, indo para o banheiro como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nessa altura do campeonato, eu já estava um caco. Não conseguia comer, dormir, nem pensar direito. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, tinha virado uma prisão de terror. A única solução que encontrei foi pegar a velha espingarda do meu avô. Não sabia exatamente o que faria com ela, mas sentia que precisava de alguma forma de defesa. Afinal, se esses corpos podiam se mover, quem me garantia que não poderiam me atacar? Uma noite ouvi um barulho alto vindo do sótão. Peguei a espingarda e subi devagar, cada degrau rangendo sob o peso do medo. Quando abri a porta do sótão, vi uma cena digna de filme de terror de baixo orçamento. Todos os corpos estavam lá, reunidos em círculo como se estivessem em uma reunião macabra. No centro do círculo, um deles segurava algo que parecia ser um livro antigo, cheio de poeira e mofo. E então, como se tivessem notado minha presença, todos os olhos fundos se voltaram para mim. Meu coração quase parou. Eu sabia que estava sozinho contra algo muito além da minha compreensão. E foi nesse momento que a espingarda pareceu uma piada. O desespero começou a tomar conta e eu só queria que aquilo acabasse.
Mas, por incrível que pareça, um dos corpos começou a falar. Sua voz era baixa e arrastada, como se tivesse sido arrancada das profundezas do inferno. "Por favor, nos enterre", disse ele. "Queremos descansar em paz." Eu quase larguei a espingarda de susto. Aqueles corpos que me aterrorizavam há dias só queriam uma coisa: um enterro digno. Desci do sótão com a promessa de resolver aquilo. Afinal, se eu queria minha vida de volta, teria que fazer o que eles pediam. O terror tinha um preço, e estava na hora de pagá-lo. Depois daquela revelação no sótão, achei que o pior já tinha passado. Ledo engano. A sensação de ter uma legião de mortos-vivos em casa não era algo que se dissipava facilmente. Cada vez que eu pensava em fazer o que eles pediram, um medo paralisante tomava conta de mim. E se eu não fosse capaz de enterrá-los adequadamente? E se eles nunca fossem embora? Essas perguntas martelavam na minha cabeça, me deixando cada vez mais paranoico. A noite após o encontro no sótão foi a mais longa da minha vida. Decidi que não podia mais dormir na minha própria cama, então montei uma espécie de acampamento improvisado na sala, com a espingarda sempre ao alcance da mão. Rex, meu fiel companheiro, parecia sentir minha atenção e não saía do meu lado. A cada barulho, ele erguia as orelhas e rosnava baixo, como se estivesse me alertando de que o pesadelo estava longe de acabar. No dia seguinte, percebi que precisava de ajuda. Mas quem iria acreditar em mim? Não dava para simplesmente ligar para a polícia e dizer: "Oi, eu tenho uma dúzia de cadáveres andando pela minha casa, vocês podem me ajudar a enterrá-los?" Meus amigos mais próximos já achavam que eu estava ficando maluco, e eu não queria confirmar as suspeitas deles. Resolvi então fazer uma busca na internet sobre enterros e rituais para descansar almas perdidas. Claro, porque o Dr. Google é sempre a solução para todos os problemas, né? Entre um site de conspirações e outro de teorias malucas, encontrei algumas informações sobre rituais de purificação. Nada muito confiável, mas era melhor do que nada. Comprei velas, sal grosso e incenso e decidi que faria um ritual de enterro digno naquela mesma noite. Já era hora de colocar um fim naquela loucura. Enquanto preparava tudo, os cadáveres continuavam a se mover pela casa, mas de maneira mais organizada. Era como se soubessem o que eu estava planejando e estivessem me ajudando a se preparar para o grande momento. Cada um deles parecia escolher um canto da casa para esperar, como se estivessem se despedindo de seus lugares de assombro. Quando a noite finalmente chegou, estava tudo pronto. Acendi as velas e o incenso, espalhei o sal em volta do quintal e me preparei para começar o ritual. Rex estava inquieto, como se sentisse que algo grande estava para acontecer. Peguei uma pá e comecei a cavar no fundo do quintal. A cada pá de terra que eu removia, sentia o peso da responsabilidade aumentar. E então algo bizarro aconteceu. Enquanto eu cavava, os corpos começaram a se mover em direção ao buraco que eu estava cavando. Não de uma maneira ameaçadora, mas como se estivessem se preparando para o descanso final. Era uma visão surreal, quase poética, se não fosse tão terrivelmente macabra. Parecia que todos eles sabiam que aquele era o momento que esperavam há tanto tempo. Enquanto eu cavava, não pude evitar algumas piadinhas para aliviar a tensão. "Beleza, gente, espero que estejam curtindo a música ambiente e o cheirinho de incenso. Só faltava um vinhozinho, né?" Claro, ninguém riu, mas pelo menos eu consegui um sorriso nervoso. A coisa estava tão bizarra que um pouco de humor negro era a única coisa que me impedia de enlouquecer de vez. Depois de horas cavando, o buraco estava finalmente pronto. Comecei a colocar os corpos um a um, tentando ser o mais respeitoso possível. A cada corpo que eu colocava no buraco, parecia que o ambiente ficava um pouco mais leve, como se a própria terra estivesse aliviada por receber aqueles restos mortais. Quando o último corpo foi colocado na cova, sentei no chão, exausto, coberto de suor e terra. Olhei para os céus e disse uma breve oração, pedindo paz para aquelas almas atormentadas. Comecei a cobrir o buraco sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Era como enterrar um pedaço da minha própria sanidade. Assim que terminei de cobrir a cova, as velas apagaram sozinhas e o ar pareceu ficar mais puro. Rex, que estava deitado ao meu lado, se levantou e começou a abanar o rabo, como se soubesse que tudo finalmente tinha acabado.
Me levantei sentindo uma paz que não sentia há semanas. Olhei para a casa e pela primeira vez não senti medo, mas sim um profundo alívio. Mas, como a vida adora pregar peças quando estava prestes a entrar em casa, vi um último corpo parado na porta. Ele não estava com os outros. Era o primeiro corpo que eu tinha encontrado no meu quarto. Ele olhou para mim e, com uma voz rouca e cansada, disse: "Obrigado, Pedro, mas ainda falta um de nós." Antes que eu pudesse responder, ele desabou no chão, virando apenas um monte de poeira. Fiquei parado, tentando processar o que acabara de ouvir. Ainda faltava um. Olhei para Rex, que me encarava com aqueles olhos de quem sabia de algo que eu não sabia. E aí, me dei conta de que minha jornada ainda não tinha terminado. Se ainda faltava um, teria que encontrá-lo e enterrá-lo também. Depois de enterrar todos aqueles corpos e ter aquele último encontro macabro na porta de casa, eu estava fisicamente exausto e emocionalmente destruído. Dormi como uma pedra naquela noite, um sono sem sonhos que me deu uma falsa sensação de alívio. Mas, como a vida adora pregar peças, minha tranquilidade durou pouco. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo estava errado. Rex, meu fiel companheiro canino, estava inquieto, andando de um lado para o outro e rosnando para o canto escuro da sala. Já não era mais novidade ter momentos de puro terror naquela casa, mas ainda assim, cada nova situação conseguia me tirar do eixo. Levantei devagar, me preparando para qualquer coisa, mas não estava preparado para o que vi. No canto escuro da sala, havia um vulto que não tinha reconhecido antes. Não era um dos cadáveres que eu tinha enterrado. Esse parecia diferente, mais recente, mais vivo, se é que se pode usar essa palavra para descrever um cadáver ambulante. Aproximei-me devagar, com a espingarda em mãos, e então percebi que aquele vulto era o último corpo que faltava. O mesmo que tinha me agradecido na noite anterior. Ele estava parado, com os olhos fundos, me observando. Não precisei de palavras para entender o que ele queria. Eu sabia que minha missão ainda não estava completa. Sem perder tempo, vesti uma roupa apropriada, peguei minhas ferramentas e me preparei para mais uma jornada macabra. Rex, sempre ao meu lado, parecia entender a gravidade da situação. Dirigi até a floresta novamente, sentindo o mesmo frio na espinha que senti na primeira vez que estive lá. A floresta estava mais silenciosa do que nunca. O cheiro de folhas e terra molhada misturava-se com um leve aroma de podridão que parecia impregnar o ar. Segui o mesmo caminho da primeira vez, tentando não pensar demais nos horrores que já tinha vivido ali. Cada passo era uma lembrança, cada árvore um marco de terror. Cheguei à clareira onde tudo começou. Era como revisitar um campo de batalha. Ali, naquele mesmo lugar, eu tinha encontrado os corpos que mudaram minha vida para sempre. E agora estava de volta, com a esperança de finalmente colocar um ponto final naquela história. Comecei a cavar um novo buraco. A terra estava pesada, como se soubesse do peso das almas que carregava. A cada pá de terra que eu removia, sentia uma mistura de alívio e tristeza. Rex, sentado ao meu lado, mantinha os olhos fixos na floresta, como se estivesse de guarda. Quando o buraco estava fundo o suficiente, peguei o último corpo que tinha me seguido até ali e coloquei-o cuidadosamente na cova. Senti uma estranha conexão com aquele corpo, como se ele fosse o mais importante de todos. Talvez porque ele tinha me mostrado que minha missão ainda não estava completa. Antes de cobrir o corpo, fiz uma breve oração pedindo paz para aquela alma atormentada. Usei as velas, o sal grosso e o incenso, repetindo o ritual que tinha feito na noite anterior. A atmosfera ao redor parecia mudar, ficando mais leve, como se a própria floresta estivesse aliviada. Cobri o buraco com terra, cada pá simbolizando um passo em direção à minha liberdade. Quando terminei, olhei para o céu e senti uma paz que não sentia há muito tempo. Rex abanava o rabo, como se soubesse que finalmente tudo tinha acabado. No caminho de volta para casa, senti uma leveza que não experimentava há semanas. Era como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Cheguei em casa e, pela primeira vez, não senti o medo habitual ao abrir a porta. A casa parecia mais clara, mais acolhedora. Naquela noite dormi tranquilamente, sem pesadelos, sem sustos. Mas como sempre, a vida adora pregar peças. Quando acordei, encontrei um bilhete na mesa da cozinha.
Estava escrito com uma caligrafia antiga e tremida. Obrigado, Pedro. Finalmente podemos descansar. Mas lembre-se, o mal nunca descansa por completo. Olhei para Rex, que estava deitado ao meu lado com um olhar curioso. Sorri, pensando que talvez aquela fosse a última peça do quebra-cabeça. Talvez nunca estaremos completamente livres do mal, mas a cada vitória ganhamos um pouco mais de paz. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para mais histórias assustadoras como essa. E lembrem-se, às vezes, o verdadeiro terror está bem ao nosso lado, esperando para ser descoberto. Até a próxima e durmam bem, se puderem.